Bom dia a todos. Dentro das comemorações dos 60 anos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nós temos hoje a honra e a satisfação de receber o professor Dr. José Eduardo Dutra de Oliveira, professor titular do Departamento de Clínica Médica, ex-diretor dessa faculdade, que dentro do contexto das contribuições científicas da Faculdade de Medicina, vai nos falar hoje sobre a contribuição da divisão de nutrologia do departamento na nossa unidade. Então, professor Dutra, obrigado por ter aceito o convite. Desejo, em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Dr. Benito Carlos Maciel, o digno diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para apresentar as contribuições científicas da disciplina de nutrição, hoje Divisão de Nutrologia do Departamento de Clínica Médica. Uma nova especialidade médica, clínica, implantada no Departamento de Clínica Médica como uma das inovações no currículo médico da Faculdade de Medicina, iniciada em 1952. Aproveito também a oportunidade para comentar alguns fatos relacionados à história da implantação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, proposta inovadora que incluía o departamento clínico e o departamento cirúrgico com múltiplas especialidades, com novas disciplinas, estabeleceu o regime de trabalho em tempo integral, estimulando todos os docentes da faculdade para o desenvolvimento da pesquisa. Quero lembrar também que a nutrição foi incluída na estrutura curricular clínica da nova Faculdade de Medicina, identificando-se e caracterizando-se como uma nova especialidade médica clínica, ensinando os alunos, pesquisando e dando assistência médica especializada na área. A nutrição clínica médica, mais tarde denominada por nós de nutrologia em 1971, foi ministrada a todos os alunos desde a primeira turma da medicina como uma nova disciplina clínica obrigatória do Departamento de Clínica Médica, como eram também a cardiologia, a pneumologia, doenças infecciosas e outras. Quero salientar que a introdução da nutrologia, no curso clínico de medicina de Ribeirão Preto foi considerada, então, como uma das pioneiras inovações na estrutura curricular do ensino médico clínico da nova Faculdade de Medicina. A disciplina de nutrologia, oferecida a partir dos alunos do 4º ano médico, tinha por objetivo o estudo dos nutrientes, da sua fisiologia, da sua fisiopatologia, do diagnóstico clínico laboratorial e do tratamento da nutroterapia farmacológica e dietética dos problemas médicos, clínicos, nutricionais, nos ambulatórios e nas enfermarias. As atividades de ensino estenderam-se posteriormente a residentes e pós-graduandos. Foi a partir de 1971 que a nutrição ganhou por nossa indicação e dos nossos colegas médicos que passaram a trabalhar na especialidade com o nome de nutrologia, co-irmã de outras especialidades clínicas, como a cardiologia, gastroenterologia e endocrinologia. Definimos a nutrologia, nutrição e medicina como a especialidade que estuda os nutrientes dos alimentos na saúde, na doença, no tratamento e na prevenção de doenças. Que eu acho que é muito importante também o fato de nós trabalharmos muito na prevenção da doença. Porque hoje você trata uma doença, ela apareceu, a medicina gosta de tratar de doenças, então, mas um passo muito importante na medicina é realmente a parte de prevenção das doenças. E assim, as doenças crônicas, degenerativas, estão ligadas direto ou indiretamente à alimentação e nutrição, então, tem relação com a alimentação. Então, há uma posição, uma atitude, um trabalho bastante importante da nutrologia seria não só tratar quando existe a doença, mas realmente prevenir essa doença. E a alimentação é, sem dúvida, um fator muito importante nesses casos.
Então, as doenças nas quais, direto ou indiretamente, são encontrados distúrbios, alterações de nutrientes, e incluem-se, entre outros, a obesidade, doenças cardiovasculares, doenças crônicas degenerativas, osteoporose, dislipidemia, hipertensão, diabetes, câncer. Todas as doenças têm como um dos fatores, né? E às vezes o que eu acho que falta é procurar câncer, por exemplo. Outro dia eu fui participar de uma reunião da Sociedade de Oncologia, Nutrologia e Câncer. Quer dizer, o câncer tem que ver com a nutrição e a alimentação. Então você vê, mas tem que jeito? Então nós, discutindo esse assunto nessa reunião, perguntava para os oncologistas, qual é o perfil nutrológico dos pacientes com câncer? Tem alguma alteração? É diferente o perfil nutrológico do câncer do colo com o câncer do seio? Então, essa relação da alimentação, dos nutrientes com doenças é muito ampla. E está iniciando esses estudos, nós achamos, com a nutrologia, procurando nutrientes, alimentos, relação com a saúde e com a doença. Há muitos anos, começou a ser demonstrado que várias doenças presentes em diferentes partes do mundo estavam relacionadas à ausência, a distúrbios de fatores nutricionais. Casos clínicos de beriberi, pelagra, xeroftalmia, produzindo até cegueira, e outras carências, deficiências, começaram a ser demonstradas estar ligadas aos alimentos, à má alimentação, à má nutrição, podendo ser diagnosticados clinicamente, serem prevenidos e serem tratados. A fase inicial dos estudos dos nutrientes teve muito ligada à carência, à deficiência. Você tinha o beriberi, você tinha a pelagra, você tinha assuntos assim que era uma carência e a deficiência. Quer dizer, a nutrição, para mim, clínica, do ponto de vista de doença, começou nessa fase assim das descobertas das macros, micronutrientes, das proteínas, lipídios, hidratos de carbono e tal, mas começou a demonstrar que a deficiência disso produzia uma doença. Então essa é uma fase, para mim, histórica da evolução da nutrição. A nutrição, a desnutrição, a subnutrição devido à fome, a falta de quantidade e qualidade de nutrientes na alimentação se concentrava nas deficiências, nas carências de nutrientes. Como no Brasil, era muito, nós trabalhamos bastante em criança, é típico uma desnutrição por falta de comida, desnutrição, e que aqui chamia desnutrição de modo geral, e aqui no Brasil, o pessoal do Rio de Janeiro, esqueci o nome do médico, ele chamava assim, uma desnutrição pluricarencial hidropigênica. O kwashiorkor, que é descrito na África, também presente no Brasil nas crianças, tinha edema, lesões de pele em crianças, depois do desmame. Né? E a pelagra também, que foi uma grande epidemia até em certos lugares, como no sul dos Estados Unidos, nas fazendas dos escravos que se alimentavam à base de milho. Né? O beriberi presente em populações que se alimentavam de arroz decorticado no Oriente. E que lá pelos, não me lembro bem, pelos 1960, eu vi um caso e documentei e foi publicado de beriberi cardíaco, aqui na zona de Ribeirão Preto. Por outro lado, nessa fase inicial, que era uma fase de deficiência, a partir do século passado, nos países em desenvolvimento, e especialmente nos países desenvolvidos, ia cada vez mais sendo demonstrado que a má alimentação em quantidade e qualidade de nutrientes era direta ou indiretamente responsável pela crescente prevalência de doenças relacionadas à má alimentação. Doenças crônicas degenerativas não infecciosas, como a obesidade, a hipertensão,
o diabetes e várias outras, incluindo certos tipos de câncer, estão cada vez mais relacionados à alimentação e à nutrição. Então, nós passamos dessa fase em que prevaleciam os problemas de nutrição, como a deficiência, como a carência, para o que acontecia naquele indivíduo que comia mal, mas comia às vezes mal e exageradamente, em quantidade e qualidade. Então se passou a relacionar, como é até hoje, isso às doenças crônicas degenerativas dependentes de uma má alimentação em quantidade e em qualidade. Então, os nutrientes e seus metabolitos passaram a ser cada vez mais estudados, pesquisados, demonstrados como agentes. Eles são agentes de doença, partícipes de várias e múltiplas doenças, mas não eram estudados particularmente por nenhuma das especialidades médicas existentes na época. Quer dizer, o pessoal de cardiologia sabia que podia ter essas alterações, de gastroenterologia que podia ser outra. Então, você tinha o fato de que isso é maior nos países desenvolvidos do que a própria fome, que ainda persiste, mas realmente o grande problema nutricional do mundo são aquelas doenças dependentes da quantidade e da qualidade da alimentação, de gente que come mal, que não sabe comer. A nutrição, nova disciplina da Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nos deu a oportunidade de criar uma nova especialidade médica que iria tratar exatamente da função dos nutrientes na saúde, na doença e na prevenção das doenças. Criar uma especialidade, então, autônoma, né, independente, tem como os agentes os nutrientes e estuda as suas funções metabólicas e as suas patologias. E a especialidade médica que estuda os nutrientes na saúde, na doença, no diagnóstico clínico, no diagnóstico funcional e bioquímico, no tratamento, no nutrotratamento, baseado no diagnóstico e, muito importante, na prevenção das doenças. Especialidades em medicina estão, em geral, ligadas a doenças de diferentes órgãos, então, como o coração, a cardiologia, os pulmões, a pneumologia, nefrologia, com as doenças do rim. Outras especialidades, essas são especialidades de órgãos e de sistemas. Outras especialidades, como a hematologia e imunologia, envolvem áreas ainda bastante amplas, né? E atinge várias partes do nosso organismo, como as bactérias, bacilos, fungos, as moléculas infecciosas, no caso, e agora a nutrologia, que é, então, uma das especialidades que tem como seu agente principal o nutriente. E eu quero chamar, e vou continuar chamando a atenção, quer dizer, que a nutrologia é uma especialidade médica que estuda os nutrientes, as consequências do nutriente no nosso organismo. E os nutrientes vêm dos alimentos, vêm da comida. Então, nós temos que saber, quem estudar nutrologia tem que saber alimentos, tem que saber alimentação, tem que saber a fisiologia, tem que saber a fisiopatologia dos nutrientes. A avaliação do estado nutrológico, nutricional, como especialidade médica, ela, como as outras especialidades, ela inclui a história clínica, dados específicos dos alimentos, da alimentação, que para nós é importante, né? É importante saber o que o indivíduo come, o que a família come, quer dizer, qual é o hábito. Nós temos visto em alguns trabalhos recentes, aliás, bastante relacionados à Associação Americana de Câncer, que estudou as doenças mais comuns em uns 20 países do mundo. E eles fizeram quais as doenças mais comuns relacionadas ao tipo de alimentação. Qual era a alimentação naquele país, qual era a alimentação nos outros. Então você vai ver que tem diferenças de diversas, de moléstias cardíacas, de hipertensão, de uma série de outras moléstias que têm desvios de nutrientes, são diferentes em diferentes países.
E até certos tipos de câncer são mais comuns naquele tipo de alimentação do que no outro tipo de alimentação. Então, você tem que fazer a avaliação do estado nutricional, nutrológico, perfil nutrológico do indivíduo, provas funcionais, exame clínico, porque o tratamento é feito na base do diagnóstico. Eu não posso dar um tratamento de remédio ou de dietoterapia, a mesma dietoterapia para todo indivíduo que tenha obesidade. Porque um obeso, ele tem realmente um índice antropométrico, como é dado, quer dizer, a obesidade é considerada uma doença que você tem um IMC acima de tal. Isso está completamente fora do pensamento que nós vemos do ponto de vista de nutrologia. A obesidade é uma síndrome. É uma síndrome e um obeso pode ser, nutricionalmente falando, e até do ponto de vista patológico, diferente do outro. Um tem, a gente fala, tem risco de diabetes, tem risco de hipertensão, tem risco de câncer. Não tem risco de câncer, não. Ele tem um perfil de tal maneira que, nesse caso, ele vai ter distúrbio do metabolismo de hidrato de carbono, distúrbio do metabolismo de proteína, distúrbio do metabolismo de sódio. Portanto, o estado nutricional, a avaliação é feita clinicamente, bioquimicamente, funcionalmente, e o tratamento é baseado, precisa ser baseado no diagnóstico, como acontece com as outras especialidades. Quer dizer, você tem uma doença cardíaca e aquela doença que é insuficiência é diferente naquele indivíduo, no outro indivíduo, em fase diferente do indivíduo, portanto, tem tratamentos diferentes. E eu quero chamar a atenção nesse sentido, já eu farei outras vezes, em relação à obesidade. Você trata a obesidade com dieta hipoproteica. Não, você trata a obesidade com uma dieta na qual você faz o diagnóstico naquele indivíduo que tem os distúrbios nutrientes A, B, C, D, F, G. Tanto essa nutroterapia farmacológica como a nutroterapia alimentar, dietética, é de acordo com o diagnóstico que você faz. Então, a nutroterapia inclui fármacos e alimentoterapia. Eu até procuro falar um pouco, na nutrologia nós temos a nomenclatura própria, né? Nutro alguma coisa. E o tratamento do paciente com uma doença do ponto de vista de alimentação, para mim, clinicamente, é alimentoterapia. Eu não prescrevo proteína, hidrato de carbono, etc. Eu prescrevo uns alimentos que tenham os nutrientes. E que, portanto, de acordo com esse perfil bioquímico nutricional do indivíduo, essa alimentação ela pode ser sempre hipocalórica, mas não tem sentido que ela seja uma alimentação normal. Qual é a alimentação hipocalórica? Quanto que é? 10, 15% de proteína, 20 a 30% de gorduras, 50 a 60% de hidratos de carbono. Como seria a alimentação normal? Para o obeso, para um indivíduo com uma moléstia que está dependendo dos nutrientes, ela tem que ser adaptada. Como a terapia, a nutrição enteral e parenteral não pode ser a mesma alimentação enteral para todo indivíduo. Vamos dar alimentação enteral, vamos dar parenteral. Qual é a composição? Recomendações de vitamina A, recomendações de vitamina C, recomendações nada de vitamina A e vitamina C. Recomendações do perfil, do diagnóstico nutricional que nós temos com o indivíduo, você tem que fazer uma solução. Não pode ter um vidrinho com uma solução enteral e parenteral, que tenha todos os RDAs. Eu não quero que ele tenha todos os RDAs, recomendações de alimentos. Eu quero que ele tenha os nutrientes que o João, paciente cirúrgico, doença hepática e tal, que ele vai precisar ser alimentado com aquilo. Então, nutrologicamente falando, não existe, do ponto de vista
da nutrologia, a prescrição de uma dieta para o tratamento da obesidade, ou para o diabetes, ou para um problema gastroenterológico. Mas sim, a prescrição deve ser de uma dieta, alimentação individualizada, de acordo com o perfil clínico, funcional e bioquímico, nutrogrâmico, encontrado e individualizado em cada paciente. Dietas não são, ou alimentação, não são prescritas para doenças, mas personalizadas a pacientes avaliados e diagnosticados por parâmetros nutrológicos. Diabéticos obesos podem ser, e muitas vezes são, muito diferentes do ponto de vista nutrimental e requerem tratamentos personalizados. Contribuição científica da nutrologia. A contribuição científica do grupo de nutrologia é traduzida por um total de mais de 700 publicações, e nas quais cada um de nós foi estudando mais, pesquisando, especializando, tornando-se uma referência em sua área e tendo muitas de suas pesquisas aceitas e publicadas em revistas internacionais de reconhecido padrão. Então está o Dr. José Ernesto na slide aí. Então nós vamos fazer uma apresentação de algumas pesquisas que foram realizadas pelo nosso grupo, o grupo inicial, que foi constituído pelo José Ernesto, Hélio, eu, e mais tarde acrescida do nosso aluno e professor titular hoje, Sérgio Marchini. O professor José Ernesto foi, com o correr dos anos, se dedicando particularmente ao estudo de dislipidemias, obesidade, aspectos socioculturais e nutrologia. Os seus estudos de pacientes com hipercolesterolemia familiar com métodos de biologia molecular têm amplo reconhecimento e, como tal, vem mantendo um estrito contato com outros especialistas. Iniciou e tem trabalhado com uma equipe multidisciplinar, incluindo nutrólogo, psiquiatra, psicólogos, nutricionistas, no tratamento de transtornos do comportamento alimentar, área na qual vem há mais de 20 anos estudando, pesquisando e dando assistência a pacientes. Algumas das suas publicações, que nós estamos colocando aí na slide, diz sobre os trabalhos que ele tem feito em relação à obesidade, principalmente o grupo de cirurgia, que é um problema muito sério nosso do ponto de vista de nutrologia, quer dizer, o tratamento do indivíduo, tirando o estômago dele, fechando a boca do indivíduo, seria contra qualquer princípio causal que se possa imaginar e que com consequências bastante difíceis, porque realmente você, grande número dessas operações, você corta a absorção de nutrientes, não é de um. E nós sabemos que tem deficiência de alguns, de ferro, de algumas vitaminas e minerais, etc. E vai ter mesmo, né? Porque você acaba tirando a grande parte que você iria fazer a absorção dos nutrientes, né? Então, a parte de cirurgia e de nutrição parenteral e enteral é uma parte muito importante. Mas são importantes também grandes estudos que o Dr. José Ernesto tem feito, inclusive com parceiros internacionais, numa parte cultural e social, distúrbios do comportamento alimentar. Então, essa é a área que o Dr. José Ernesto tem trabalhado. Próximo slide. Nós temos aí o professor Hélio Vanucchi, que tem trabalhado na área onde envolve nutrientes, micronutrientes, homocisteína,
e trabalhado no distúrbios nutricionais no paciente renal crônico, tem trabalhado desde o começo muito em alcoolismo, quer dizer, qual é o problema do ponto de vista nutricional em relação ao alcoolismo? Quais são as alterações que você encontra? Quer dizer, nós, na nutrição, estudamos os alimentos, estudando as substâncias tóxicas, a inter-relação entre os nutrientes, etc. E, ultimamente, o Dr. Hélio Vanucchi tem trabalhado numa área nova para a nutrição, a nutrigenômica e a nutrigenética, né? E cada vez mais nós vamos trabalhar, faz parte da nutrição, a nutrição celular, a nutrição molecular. Muita coisa está acontecendo nesse nível celular e molecular e nós vamos estudar, nós devemos estudar, esse é o campo da nutrição que cada vez mais vai se especializando no conhecimento dessas doenças, né? Então, diversos artigos dele foram feitos em relação a essa nova área que é a nutrigenética, ou a nutrogenética e a nutrogenômica. Seguinte, o doutor Sérgio Marchini, o mais jovem aí, participante do nosso grupo, nosso aluno, colega, professor titular de nutrologia, tem produzido um grande número de pesquisas e trabalhando em colaboração com outras disciplinas e departamentos da faculdade. Ele produziu muitos trabalhos em relação a micronutrientes, a energia, gosta muito dessa parte de energia, a métodos de laboratório para medir composição corporal, né? E bastante é um especialista na nutrição dos enterectomizados. Eu acho que é muito importante. Quer dizer, nós somos hoje aqui, através dele, um centro de referência para enterectomizados. Você pega um indivíduo que, por circunstâncias patológicas, por acidentes, por cirurgia, se retira uma parte do intestino. E o que vai acontecer? E que dificuldade você tem para alimentar esse indivíduo que retirou uma parte? E conforme a parte que ele retirar, ele vai ter mais ou menos diferentes nutrientes afetados. Na outra slide, sou eu, professor José Eduardo Dutra de Oliveira, mais velhinho do grupo, né? Sou formado em medicina na USP em 1951. Fala assim que eu sou formado no primeiro ano, depois da metade do século passado, né? E depois de um estágio de 4 anos nos Estados Unidos, em 3 grupos que trabalham na área de nutrição, 3 expoentes na Universidade de Vanderbilt, no Tennessee, e era interessante que nessas fases de 1950, a parte de alimentação e nutrição mais séria era o sul dos Estados Unidos. Então não era da Harvard para cima, mas era isso onde você tinha isso. E esses grupos que eu trabalhei, na Vanderbilt, em Nova Orleans, na Universidade de Tulane, em Cincinnati, Ohio, eles trabalhavam com desnutrição, mas muito desses grupos trabalhavam muito ligado à hematologia. Foram eles que descobriram o ácido fólico e a vitamina B12. Então, anemia perniciosa. Era perniciosa porque você não sabia a causa, não tinha tratamento e matava os indivíduos. E eles foram aos poucos isolando e trabalhando, e esses grupos que eu estive com eles, trabalhando, isolando do fígado uma substância, o ambulatório de anemia perniciosa desses lugares era altamente concorrido e conhecido no país. Então, os indivíduos iam lá e recebiam a injeçãozinha de vitamina B12, né,
e no caso o indivíduo não absorve a vitamina B12, e todo mês eles estavam sendo seguidos e tal, e conseguia manter, e depois se foi conseguindo dar maiores quantidades, e até um pouco, acho que por ação de massa, até por via oral você podia às vezes conseguir, mas não era tão seguro como devia ser pelo fato de ter anemia perniciosa, pelo fato de ter dificuldade em absorção de vitamina B12, que a prescrição seria via muscular. Mas depois desses 3 grupos, eu voltei ao Brasil, vim para o Ribeirão Preto, convidado pela professora Hélio Lourenço de Oliveira. Aliás, a última parte do meu estágio nos Estados Unidos eu fiz com uma bolsa da Rockefeller, conseguida através do professor Hélio e da Fundação Rockefeller, que estava auxiliando a formação da Faculdade de Medicina daqui. O professor Hélio Lourenço, que era chefe do serviço de clínica médica, com quem eu havia mantido contato como estudante, num serviço que é interessante, num serviço do Hospital das Clínicas, se chamava o seguinte: Serviço de Moléstias de Nutrição, do HC de São Paulo. Então, mas não fazia o tipo de nutrição. O pessoal era mais endocrinologista, né? Mas chamava Serviço de Moléstia de Nutrição, que eu não sei se ainda tem, mas naquele tempo, ao redor de 1950, existia. Então, por convite do professor Hélio, nós implantamos a disciplina de nutrição. O nome que foi dado aqui foi disciplinas. Se vocês lerem a história da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela diz, ela era inovadora, ela fez os departamentos juntos, ela introduziu certas disciplinas, 3 ou 4 disciplinas, e uma delas foi a disciplina de nutrição, né? E, portanto, na estrutura curricular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, desde o início foi incluído a nutrição. Então, implantamos essa disciplina de nutrição e desenvolvemos um intenso programa de estudo e pesquisas, tanto experimentais. Eu trabalhei muito nos Estados Unidos com ácido fólico, vitamina B12 e macaco, né? E fiquei meio especialista em macaco. Voltei aqui, não encontrei muitos macaquinhos soltos aí, tinha alguns macacos que não pudemos usar, porque comecei a trabalhar com porco, que é mais ou menos parecido, e com os ratos. E procurando, então, estudar alimentos, né? E mostrando a importância da alimentação na saúde, na doença. E desses estudos iniciais, como o grupo do professor Hélio trabalhava bastante em nefrose, então eles produziam nefrose, pegaram faziam um soro anti-rim de rato no coelho. Já estava um macerado de rim no coelho, tirava o soro, esse soro dado no rato novamente produzia uma nefrose, com o que? Colesterol alto, hipovolemia, né? E eles produziam e estudavam os efeitos, a insuficiência renal, etc. E eu estudei já nesse tempo o efeito da alimentação na nefrose. E interessante que em São Paulo, lá no serviço de nutrição, eles usavam a dieta de arroz para a nefrose. Então também comecei a usar a dieta de arroz na nefrose. O rato com nefrose, recebendo uma alimentação à base de arroz, ela tinha arroz, tinha todas as vitaminas, minerais e tal coisa, mas o que era diferente era a proteína. Ela recebia uma proteína, ela não tinha proteinúria, ela aumentava as proteínas do sangue, baixava o colesterol e o rato, sarava. E o rato que ficava na dieta de laboratório,
que é uma dieta balanceada, que tinha todas as proteínas, todos os minerais. Se deixasse com nefrose e com a dieta, ele morria de insuficiência renal. Mas, se desse a dieta de arroz, ele melhorava. E aí uma das experiências que eu fiz, e eu trabalhei muito com os alimentos, entre os quais com a soja, eu fui verificar se nessa dieta o que era importante. Era a quantidade de proteína, a qualidade de proteína e o que era importante nisso. E realmente eu fui verificar que se você desse também uma dieta só à base de soja, no mesmo nível de proteína, que era mais ou menos 7 gramas por cento, o rato estarava também. Então, nós estávamos frente ao fato de que você tinha uma doença séria, assim, que levava à morte no sujeito aí comendo no animal comendo aquela dieta balanceada, né? Mas aí, então, eu também experimentei. Vamos ver se é o problema da proteína, né? Porque a dieta do laboratório tinha 20%, 30% de proteína. A minha tinha 7%. Né? Mas aí, então, ia com a soja com 7%, também melhorava. Aí eu fiz outros experimentos, dando 15%, dando 30% de proteína de soja. Também eles melhoravam. Então, tem alguma coisa nisso aí que não é a quantidade de proteína, não é só a qualidade da proteína, mas que realmente a alimentação como um agente do tratamento daquela doença produz uns efeitos bem interessantes. Eu nunca consegui vender para o pessoal da nefrologia aqui. Vamos ver como que se estão tratando aqui, do ponto de vista de nutrição, os indivíduos com nefrose. Mas eu sei que uma delas é uma dieta de arroz, baixa em proteína. Bom, aí fizemos esses estudos experimentais. Nós trabalhamos bastante na comunidade, principalmente com crianças. Casos de crianças desnutridas aqui da região, de Cravinhos, das cidades próximas e tal, foram encaminhados para nós. Nós implantamos uma unidade de estudos metabólicos, internavam as crianças, faziam balanços de nitrogênios e tal, íamos verificar, quer dizer, o tratamento e, naturalmente, trabalhando na prevenção. Nessas crianças também é muito importante a presença de anemia, né? Anemia, numa das creches aí, um dos primeiros estudos que nós fizemos, uma creche perto do aeroporto aqui, tem 60% das crianças tinham anemia. E era comum e continua sendo bastante alto o nível de anemia aqui no Brasil e o nível de anemia no mundo. E que nós aí fizemos uma proposta e mostramos ser possível fazer a prevenção da anemia através da água potável. Então, nas creches, nós colocávamos aqueles botijões de água e soluções de ferro. O padrão era sulfato ferroso, mas estudamos também todos os ferros que seriam solúveis e que podiam ser tomadas e que não modificasse muito o sabor, o gosto da água, etc. Mas mostramos isso diversas vezes, que a água é um veículo que mais geral, mundial, todo mundo toma água de manhã, de tarde, de noite, né? E que então, comparado à água com as outras maneiras, porque toda vez que se mostrou que você dava um sal de ferro, fortificando um alimento, de alguma maneira, ele é capaz de prevenir anemia. Mas, na prática, o que acontece até hoje
não há jeito. Aqui no Brasil eu mesmo trabalhei na parte de adição de ferro na farinha de trigo. Então tá bem. Foi adicionado, existe uma lei sobre isso. Só que a farinha de trigo nas populações muito pobres, nas crianças, não é consumida em quantidade suficiente, ou não existe essa quantidade. Então, continua a prevalência da anemia aqui, continua a prevalência no mundo, e eu continuo querendo vender a ideia que o veículo mais importante, mais fácil, mais barato e tal, seria a água potável, porque todo mundo bebe em todo lugar. Então, nos últimos tempos, tenho também me dedicado mais à implantação da nutrição como especialidade médica clínica, né? Trabalhando na parte de atenção ao paciente. E ao finalizar a nossa apresentação sobre a contribuição da nutrologia na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, hoje a nutrologia como especialidade médica clínica é reconhecida pela Associação Médica Brasileira, lecionada em pelo menos 8 ou 10 faculdades de medicina, e tem mais de 1.000 médicos brasileiros especialistas certificados pela Associação Brasileira de Nutrologia. A Associação Brasileira de Nutrologia, fundada pelos professores José Evangelista e Durval Ribas, com nossa colaboração de toda a nossa equipe, tem hoje centenas de médicos associados, e com o título de especialista em nutrologia, exercendo atividades médicas clínicas em todo o Brasil, e eu espero, continuando, ter suas bases científicas pesquisadas e trabalhadas por cada um de nós. Do ponto de vista internacional, desde 1973, temos trabalhado na difusão da nutrologia como uma especialidade médica a ser reconhecida internacionalmente. Em alguns países latino-americanos, ela tem sido criada e reconhecida. Artigos sobre o assunto, nutrologia, ele tem sido publicado nas revistas de cardiologia, de fígado, de rim, etc. E agora nos poucos revistas que se dedicam à parte de nutrição clínica. Mas mesmo o American Journal of Clinical Nutrition, ele vê a nutrição como um estudo de nutrientes, não é na parte médica, mas de um modo geral, a parte na fisiologia dos nutrientes. Então, do ponto de vista internacional, desde 93, continuamos trabalhando nessa área, na divulgação da nutrologia, e publicamos artigos sobre nutrologia do ponto de vista Ribeirão Preto, do ponto de vista de pesquisa de ciência, e em artigos, em jornais como o American Journal of Clinical Nutrition. E na próxima reunião da União Internacional de Ciências Nutricionais e UNES, Associação Internacional da Área de Nutrição, da qual fui presidente, estamos propondo no próximo congresso em Barcelona, 2013, o estabelecimento da International Medical Association of Nutrology. Agradeço a atenção dispensada.